a gente viu sobre o historicismo e a gente viu sobre o positivismo. Teorias que surgiram no século XIX. Foi isso? Só que foram teorias, como tinha acontecido no passado, a gente pode pontuar até, por exemplo, o iluminismo. O iluminismo, grande parte dos iluministas, eles defendiam ideias que agradavam aquela burguesia que queria uma ascensão no século XVIII. Não é verdade? E alguns iluministas, eles faziam, né, eles produziam as suas ideias, mas associando a questão do povo. Não é? Mesmo aquele contexto ali do século XVIII, a gente pode citar iluminista que tinha esse olhar para o povo. Mas geralmente os iluministas tinham um olhar para uma elite. Né? Uma elite que estava em ascensão, mas queria ter poder político, que no caso é a burguesia. Então a teoria, por exemplo, positivista, o historicismo também. Então, principalmente o positivismo que a gente trabalhou, o positivismo ele vai, dentro da sua ideia, ele vai agradar uma elite, não é verdade? Ele vai dizer que a massa não poderia se manifestar, o povo... Esse termo que eu estou utilizando não é o termo que o positivista usava, certo, pessoal? Então a massa que eu estou dizendo é o povo. Então, o positivismo não defendia essa ideia das paixões sociais, de uma sociedade lutar pelos seus direitos, se manifestar através de greve, através de passeata. Então, não defendia isso. Pelo contrário, dava uma ideia de ordem e de progresso. Então, essa ordem tinha que acontecer para que acontecesse justamente o progresso. E esse discurso, essa ideia, principalmente de Augusto Comte, vai agradar uma elite. Todo mundo entendeu essa parte. Zerlane caiu, será? Sumiu a imagem dela. Professor, é minha internet. Caiu, né? Então, você pegou essa parte, né? É, minha Aí internet. eu vou chegar na questão do capitalismo em si, mas também as ideias de Karl Marx. Tá escutando bem? Tá cortando. Tá escutando bem agora? Agora sim. Pronto. Então veja. Eu falei sobre o positivismo e sobre o historicismo. O que é que vai ser revolucionário nas ideias de Karl Marx? Justamente porque ele vai se voltar, as suas ideias vão se voltar para o povo. Então aquele grupo, né, que não era visto na história, aquele grupo que era só usado como manobra, e às vezes isso era colocado sempre dessa forma, como se o povo não tivesse espaço para lutar, para mudar. Então alguns autores, pensadores iluministas, eles deram um esboço disso, que vai acabar influenciando, por exemplo, Karl Marx e Engels também, certo? A gente pode citar, por exemplo, Rousseau. Então Rousseau, ele, né, um pensador iluminista que ele olhava a questão do povo, né? Então vai influenciar também no trabalho de Karl Marx, né? Esse iluminista chamado Rousseau. Só que o diferencial dele, todo mundo entendeu, essa questão revolucionária é justamente colocar essa questão de olhar o povo como revolucionário, como atuante, e não como incapaz, e não como uma pessoa que não tem capacidade capacidade de organização. É necessário ter um Estado, e esse Estado vai dizer, né, de que forma você pode atuar. Então essa elite é que vai dizer de que forma você vai agir. Então ele inverte o papel. O que estava em cima vai para baixo, não é? Então o que é de baixo, esse povo que está sendo oprimido, que está sendo explorado pelo trabalhador, ele vai ganhar o quê? Um espaço, uma voz. E esse é necessário, dentro de uma mudança social, é necessário sempre ter uma ideia. A mudança na sociedade, ela nunca ocorre sem, né, uma ideia. Certo? Essa ideia vai ser
o motor que vai levar essa mudança. Certo? Então Karl Marx, ele vai romper com tudo isso e vai mudar a forma como vai se fazer a história, o pensamento, e ele vai também não só absorver, ter a influência de Rousseau, como eu citei no Iluminismo, mas o próprio Hegel, que ele estava dentro do idealismo alemão, ele não colocava essa ideia do materialismo, né? O materialismo vai ser através de Karl Marx, que daqui a pouco eu vou explicar sobre essa questão do materialismo. Então Hegel, ele vai influenciar Karl Marx, mas ao mesmo tempo Karl Marx vai olhar até que ponto aquelas ideias de Hegel poderiam ser importantes para ele e até que ponto ele poderia avançar. Então ele vai chegar, né, a romper com essa ideia do idealismo e ele vai para a ideia do materialismo. Então ele não vai valorizar essa questão. Claro que as ideias do socialismo, por exemplo, as ideias de Karl Marx, né, a ideia faz parte da teoria. Só que ele não vai defender essa ideia como era justamente através de Hegel, né? Essa ideia do idealismo, valorizando muito a questão das ideias e não as relações sociais. Então, naquela época, a filosofia vai valorizar muito essa questão das ideias. E o que estava acontecendo nas relações sociais entre as pessoas? O que é que estava acontecendo na economia, na sociedade? Então, esse também vai ser um grande diferencial de Karl Marx, que entra nessa questão do materialismo histórico. O materialismo seria, né, esse material da sociedade, o que é vivido no dia a dia, né, essas relações, né, entre classes, o meio de produção, a questão da dialética, tudo isso a gente vai ver, a questão da própria exploração, como acontece com o trabalhador, e ao mesmo tempo de que forma esse trabalhador ele pode romper com isso tudo. Então essa ideia do materialismo histórico está inserido nesse contexto aí que eu citei. Então ele vai ser inovador, tanto é que o século XX ele vai ser bastante importante, né? As ideias de Karl Marx vão ser muito importantes e vão trazer linhas diferentes de marxismo. Tem o materialismo histórico, as ideias de Karl Marx, até na questão da própria Revolução Russa. Aquele socialismo que foi implantado lá na Rússia não é o socialismo pregado por Karl Marx, certo? Por quê? Porque ali já entra as ideias de Lenin. Quando acontece a Revolução Russa, tem Lenin também. Aí vai ter o quê? O marxismo-leninismo. Então as ideias de Lenin, ele vai trazer várias formas ali, de formas de mudança, de socialismo ser implantado ali. Então, por exemplo, a ditadura do proletariado, a luta armada. Então ele vai dizer, vai ter várias formas. Tanto é que depois de que Lenin morre, entra Stalin. E Stalin implanta uma ditadura, quem fosse contra ele seria morto. Não é? Vai ter um partido único. Então essas ideias do socialismo, que a gente chama de socialismo real, que realmente aconteceu, e as ideias de Karl Marx, vamos supor, as ideias de Karl Marx elas não chegaram a se concretizar como ideias na prática, mas ela conseguiu trazer uma roupagem das ideias de Karl Marx. E se a gente colocar dentro da história também, a história vista de baixo, que eu já falei para vocês que vamos fazer o possível para ter essa aula, é a história de Thompson, por exemplo, né? A história que ele produz é a história vista de baixo. Então aquela história que coloca aquela minoria, aquele grupo que na sociedade ele não é visto, ele é considerado invisível. Então aquele grupo que não se fala muito ou não se fala nada, ele vai lá e coloca e aborda, entendeu? Então Karl Marx ele vai ser o primeiro. Claro que o autor, José de Assunção, ele vai criando associações. Né? Ele vai criando, olha, a ideologia também já foi utilizada por outro autor. Não é?
A dialética já foi utilizada por outro autor. Não existe nada que vem, algo que apareça que vem do nada. Sempre tem a influência de algo. Então, mas ele, Karl Marx, ele foi inovador por quê? Porque ele trouxe uma ideologia, ele trouxe uma ideia, uma forma de pensar, que ele olhava para aquele grupo que estava sendo explorado e ninguém dizia, olha, até nessa questão do próprio iluminismo, né? Por exemplo, existia grupo que deveria governar, existia grupo que deveria ficar ali no poder. E se você era pobre, você tinha que se contentar, não é? Aí vai ter o pensador John Locke, né, que ele vai dizer, olha, se você não está satisfeito com esse governo, você pode tentar tirá-lo. Entendeu? Então esses pensadores iluministas, eles trouxeram algo novo. Mas Karl Marx ele vai ser o primeiro a trabalhar de uma forma elaborada e vai dizer, olha, o trabalhador, o proletariado, ele pode fazer a sua revolução. Ele pode chegar e mudar a sociedade. Vai depender dele. Então o diferencial é esse. Certo? Sobre essa questão da infraestrutura e da superestrutura. Daqui a pouco a gente acompanha o artigo aqui para a gente trabalhar. Certo? Então a estrutura, a infraestrutura, aliás, é dentro dessa ideia das relações sociais, Gilvan. Então, de que forma acontece a produção, as relações sociais, né? O sistema de exploração, ele vai atuando ali, a forma de organização, a infraestrutura de uma sociedade, de que forma ela está sendo movimentada. E a supraestrutura é através das regras, das leis que são estabelecidas. Então essa superestrutura é da classe dominante. E a infraestrutura é aquele grupo que está, vamos assim dizer, dominado. Então essa a infraestrutura, a infraestrutura então ela parte da ideia da economia, né? No âmbito da economia. A infraestrutura ela está relacionada com a ideia das relações sociais. Entendeu? A infraestrutura. Certo? Certo. Aí, no caso, aí vem o conflito de classes, né? Que no caso, o confronto da infraestrutura, vamos assim dizer, o antagonismo, né? A infraestrutura com a superestrutura, aí vai dar o quê? Aí é que entra essa questão da luta de classe, né? Então aquele grupo que está dentro das relações sociais, o trabalhador, e tem a superestrutura que está lá, dominando, ele rompe com isso, aí no caso é através da luta de classes. Entendeu? Então a superestrutura a gente pode dizer que é o Estado? É o Estado, dentro da sua ideia de organização, exatamente. Faz parte do Estado. Certo, né? O governador, a polícia, o juiz, essa coisa? Sim. Aí a gente tá vendo essa questão, eu ia deixar mais para frente, mas eu vou já colocar essa ideia. A gente tá vendo toda essa situação de pandemia, a gente tá vendo divergências políticas aí, a gente tá vendo essa questão de Estado, o governo do Estado agindo de uma forma, outro agindo de outra, e a gente vê país agindo de uma forma, outro país agindo de outra. Então, a gente também tem que analisar a questão econômica. Então, de que forma esse capitalismo ele está sendo movimentado? Então, quer dizer que esse capitalismo, porque está acontecendo essa pandemia aí, está todo mundo em casa ou, vamos assim dizer, né, uma parte está em casa. Quer dizer que esse capitalismo ele não está reproduzindo? Tá sim. De que forma ele pode estar sendo produzido em Zerlândia? O capitalismo está sendo produzido hoje em dia. Como o senhor falou, né? Tem uma parte que está em casa e outra tem que ir em busca digamos assim, trabalhar todos os dias. Então, de certa forma, está sendo produzido de maneira direta e indireta. Eu acho dessa maneira, não sei se está correto. Estou entendendo. Mas eu estou dizendo assim, eu entendi o que você quer dizer. Mas a gente tem que analisar dentro das formas das relações sociais e ao mesmo tempo dessa relação da superestrutura. No caso das relações sociais. Pelo menos assim, é o que eu acho. É o que eu acho, sabe, Rodrigo? Eu acho. É o que eu acho. Na questão da superestrutura, vem o domínio do próprio Estado, né? A gente percebe que os governadores, presidentes do mundo inteiro, é claro que eu não sei
assim, destacar que país, mas tem um jogo de interesse financeiro aí, né? Aí tem um jogo de interesse financeiro, por isso que tá uma luta danada para descobrir a vacina. Também tem isso, é porque a gente tem que perceber os detalhes. Então, por exemplo, através dessa videoconferência, tem alguém ganhando nesse, eu estou utilizando esse aplicativo, tem alguém ganhando? Com certeza. A Zoom, o aplicativo Zoom, que a gente chegou até a utilizar, não foi? No início ele estava sendo de graça, gratuito. Aí quando eu comecei a olhar novamente, ele estava limitando o tempo, O pessoal da escola, da equipe lá da escola, utiliza o Zoom, aí fica utilizando, dá um tempo, 40 minutos ou uma hora e corta, e depois volta novamente. Aí mostrou, esse Zoom não era muito utilizado, era utilizado outros aplicativos. Aí justamente, aí o que é que aconteceu? Saiu, né, na internet que o rapaz que criou, não sei qual é o país que ele é, de qual país ele chegou a ganhar nesse período, tá ganhando mais, né? Mas ele chegou a ganhar 4 milhões. Então esse capitalismo não para. E vocês da formação da gente ser historiador, não é melhor se meter nessa história da internet? Montar um aplicativo para ganhar dinheiro? Quem sabe, né? Aí ele chegou a ganhar 4 milhões nessa história e começou a limitar. Então quem quiser ter mais tempo nesse Zoom aí, tem que pagar mais, né? No caso a gente está utilizando aqui esse por enquanto sem pagar nada, né? Tem o Hangout também, esse Hangout também, né? Se você quiser usar aquele, até mandei para vocês, né? O Hangout Meet, né? Se você quiser usar esse, você tem que pagar, não é de graça. Você entendeu? Aquele Hangout simples, que ele limita só para 3 pessoas. Então, se você quiser, você vai ter que pagar. Então, o capitalismo está agindo ali nessa questão dessa videoconferência. Está ganhando muito dinheiro. Vocês estão vendo aí os programas de TV utilizando a videoconferência para as pessoas trabalharem. Tudo ali está girando, o capitalismo está girando dinheiro. Né? É setorial isso aí, né, Rodrigo? Isso. E se vocês perceberem também, essas lives aí, esses que até é chique dizer palavra em inglês, né? Então, o show que está acontecendo ao vivo na internet. Se vocês perceberem ali, tem as propagandas. Banco tal, sim. Loja tal. Então, cerveja, né, Giovana? tem artista fazendo show toda semana. Então, ele está ganhando dinheiro. Ele está ganhando muito dinheiro com isso. E as empresas, ao mesmo tempo, estão ganhando. Aí alguém pergunta, mas professor, eles estão fazendo, eles estão se virando, eles estão encontrando forma de ganhar dinheiro. Né? Alguém pode perguntar assim. Eu acho tem que se reinventar, né? Mas não é isso que eu estou entendendo também. Mas não é isso, não é onde eu quero chegar, não é dessa maneira de você, né? Eles estão querendo encontrar formas de ganhar dinheiro. Não é isso. É como o capitalismo ele está agindo, né? Ele está criando forma de se alimentar. Porque a gente sabe que o capitalismo, o objetivo dele é o lucro, né? Então é necessário a gente pensar, ele vai se transformando, ele vai criando tentáculos, ele vai criando formas. E essas formas, elas vão acontecendo. Mesmo dentro desse contexto da pandemia, existem pessoas lucrando com essa situação. E o capitalismo, ele vai se movimentando. Ninguém pode dizer, por exemplo, aconteceu a crise de 29. Não é? Até Karl Marx ele fala que o capitalismo ele vai chegar no seu fim através de crises, de uma grande crise. Só que, o que é que aconteceu? Aconteceu a crise de 29, uma grande crise dos Estados Unidos trouxe desemprego, pessoas morreram de fome, empresas foram à falência, mas ao mesmo tempo, esse capitalismo, ele acabou... Zerlando saiu aí, né? Ele acabou se tornando mais forte ainda, né? Ele conseguiu se restabelecer. Hein, Zerlane? Eu tava falando da crise de 29. Eu ouvi. Né? E eu tava falando que depois da crise de 29, o capitalismo conseguiu, né, criar formas, se restabelecer novamente. Né? Apesar que acabou influenciando também governos autoritários, né, que
surgiram, né, por exemplo, na Alemanha, também lá na Itália, com o fascismo, né? Então todo mundo entendeu essa explanação mais geral, né? Mas vamos para focar no artigo. Logo no início, como eu já falei, ele fala que vai ser um campo teórico e metodológico do século XIX. Ele vai dizer que a contribuição do marxismo vai ser muito grande até na questão historiográfica depois, né? Grande parte da historiografia que vocês estudam, grande parte desses autores, eles se consideram marxistas, porque justamente eles conseguiram desenvolver o marxismo, eles criaram formas de marxismo, mas o início foi Karl Marx. Se não tivesse existido Karl Marx com seu materialismo histórico, não teria acontecido essa revolução, esse grande desenvolvimento da historiografia no mundo. Então, o papel dele está na história. A gente pode comparar Karl Marx com vários pensadores importantes também, né? Nietzsche, né? Freud. Então, vários pensadores aí importantes. A gente pode colocar o mesmo peso de Karl Marx. Por quê? Porque o pensamento dele foi revolucionário, ele trouxe inovações e ele acabou, principalmente no século XX, trazendo um entendimento sobre a história, sobre o mundo, a partir do que ele desenvolveu. Aí ele cita... Rodrigo, Oi. Qual a relação de Karl Marx e Adam Smith? Então, ele cita a gente já vai... Vamos seguir o artigo, mas eu vou já colocando já. Adam Smith, tem até o livro dele aqui. Deixa eu ver se eu coloco. A Riqueza das Nações, né? Adam Smith. Então, Adam Smith, ele vai ser, né, um economista, né, vai influenciar muito nessa questão da política, do liberalismo. Só que, como eu falei para vocês, Karl Marx, ele não era burro, ele era muito inteligente. Então ele vai absorver as ideias que estavam naquele contexto. Então a questão da economia, muita gente associa as ideias de Karl Marx à economia, não é verdade? Então ele também vai ser influenciado por Adam Smith, dentro de uma ideia de uma economia política, certo? Só que a economia de Karl Marx, ela vai ficar mais relacionada, ele vai defender a questão do liberalismo. O Karl Marx, ele vai defender a economia dentro dessa ideia das relações sociais e da questão do meio de produção. Que o meio de produção, quem é detentor é o patrão, e por isso que está a exploração do trabalhador, não é? Porque quem detém os meios de produção é quem explora. Entendeu? Então ele vai absorver as ideias de Adam Smith também, até para entender a economia, né? Mas ao mesmo tempo ele vai seguir o seu rumo. Mas não quer dizer que as ideias dele são justamente as ideias de Adam Smith. Então o manifesto de Karl Marx tem tudo a ver com isso que você está falando, né? Com essa questão do materialismo histórico. Sim, com certeza. Aí nessa primeira página, acompanhe agora o artigo. Ele fala da ideia de mais-valia. Qual é a ideia que ele diz que vai citar, né? Ele fala da mais-valia aqui. Olha, ele coloca assim, ó. Além da criação e inovação relacionadas a aspectos vários, como a descoberta da mais-valia para a análise do capital. Ele fala da mais-valia, mas não explica. O que seria mais-valia para vocês? Eu acho que a mais-valia, no meu ponto de vista, seria, como sempre, a exploração do trabalhador. Vamos dizer que o camarada trabalhasse 8 horas, ganhasse tipo R$3 por hora, mas aquele produto que foi fabricado pelo trabalhador fosse vendido por R$50, um exemplo, né? Então eu acho que está pautado mais ou menos nessa ideia. E aí, Zerlane? Professor, eu anotei que é a diferença de preço entre um produto e sua matéria-prima. O produto... No caso, a ideia do autor seria isso. É a diferença de preço entre o produto e a matéria-prima. O produto e a matéria-prima.
Isso, no caso seria assim, a matéria-prima, digamos, seja um preço e o produto, quando já estiver na sua forma, vai ser vendido, digamos assim, 3 vezes a mais. Eu entendi dessa forma. Se eu estiver errado, o senhor me corrige. Veja, é o seguinte, o trabalhador, ele é a mão de obra, ele é a força de trabalho, né? Então, todo mundo quando trabalha, vocês trabalham ou não? Trabalha, Zerlane? Eu não. Trabalha não, né? Eu trabalho. Trabalha, né? Então você tá vendendo a sua força de trabalho. Quem trabalha vende a sua força de trabalho. O patrão ele vai dizer se quer ou não a sua força de trabalho. Essa parte todo mundo entendeu, né? E a mais-valia é o seguinte: você Certo. trabalha e produz. Você tem que produzir, né? Esse trabalho. Dentro do capitalismo você tem que produzir. Mesmo que a pessoa ache, não, o professor não produz. Ele produz sim, né? Só que não é algo visível, né? Então você não está produzindo... É abstrato, né? Aí você não é palpável, né? Então você, uma pessoa que está trabalhando, fabricando, sapato. Aí tá lá, tem a produção mostrando, todo mundo tá vendo aquela produção, não é? Mas a produção do conhecimento, né? Às vezes o professor acha que deu uma grande aula e chega o aluno e tá falando mal dele, tudo, mas aí a gente não sabe se, né, se a aula tá sendo, né, chegando ali para todo mundo, né? Mas esse conhecimento ele está sendo produzido. Existe uma ideia de organização, existe uma ideia de horas que a pessoa tem que trabalhar. Mas ao mesmo tempo, onde entra a mais-valia é na questão salarial, do que vai ser pago. Então quer dizer o quê? Que ele produz, vamos supor, ele trabalha 8 horas. Então tem a ver com o que eu falei, né? Tem a ver. Então, ele trabalha 8 horas por dia. Mas quer dizer que ele vai receber o valor nessa quantidade de 8 horas do que ele produziu? Se ele produziu, por exemplo, na semana ele produziu 100 cadeiras, ele vai receber o valor dessas 100 cadeiras? Absolutamente não. Claro que não. Ele vai receber uma parte. E essa parte que vai ser determinada pelo patrão. Dentro dessas regras estabelecidas, né? Se for dar um salário mínimo, recebe o salário mínimo. Se for com carteira assinada, se não for com carteira assinada, vai ser pior ainda, né? Ele vai ganhar muito menos. Se for terceirizado, vai ganhar muito menos ainda, né? Então, vai ser dentro dessas formas de organizações trabalhistas que existem. Mas, mesmo que a pessoa ache que está ganhando menos, acha que está ganhando muito bem, mas a exploração está acontecendo ali. Então, a mais-valia é aquela parte que vai ficar para o patrão, que é o lucro. Aquela parte maior que você produziu no seu trabalho, aquela parte que você produziu não vai para você, vai para o patrão. Então essa é a mais-valia. Então, interessante pra gente, parece que Gilvan quer falar, né? Mas aguarda um pouco. Parece algo lógico pra gente, né? A gente é explorado mesmo, né? Mas para aquela época... É onde mora o materialismo, né? De Karl Marx, né? Justamente com essa questão material, do que está acontecendo na sociedade. Isso, não é só aquela ideia, né, que não vê algo no dia a dia. Exato, é no campo das ideias, não. Então ele vai no material, ele vai nas relações sociais, né? Então justamente, né, ele vai identificar isso, a mais-valia, essa exploração. Por quê? Até então existiam ideias que justificavam aquela exploração. Você sofre, você é pobre, você está sendo explorado porque Deus quer, né? Não é o contexto religioso, é de que forma essa ideia religiosa foi passada ao longo da história, né? Que desde daquele processo ali da Idade Média, por exemplo, né? Se a gente pegar até no Egito Antigo, né? Que tudo ficava ali nas mãos do faraó. Então sempre existia uma ideia do Estado, essa ideia de dizer, olha, isso aqui é meu, isso aqui não é teu, isso aqui é de uma elite, isso aqui não lhe pertence. Então essa ideia da exploração, ela aconteceu ao longo da história. E ela vai ficar maior, essa exploração, a partir da Revolução Industrial, né? Então, por exemplo, os camponeses tinham lá as suas plantações, com o processo das fábricas, do surgimento das indústrias lá, principalmente na Inglaterra, no início, depois vai expandir, né, por toda a Europa, Estados Unidos e Japão, né, principalmente.
depois mais tarde vai chegar aqui no Brasil, né, no início do século XX, o início da industrialização. Então, com esse processo da industrialização, era necessário o quê? Que vai movimentar muito nesse período, que é a produção de tecidos, né? Então, o que é que eles vão fazer? Expulsam os camponeses e fazem os cercamentos. E esses cercamentos, eles justamente vão produzir, né? Vão criar ovelhas e vão produzir a lã. E essa lã vai ser útil para a fabricação de tecidos, né? Então, eles vão, né, criar animais, criar ovelhas, vão utilizar e vão justamente tirar a terra do camponês. Aí o camponês, sem lugar para plantar, ele vai buscar onde? Ele vai na cidade. E lá muita gente trabalhando nas fábricas. E lá vai ser estabelecida uma quantidade de horas absurda, né? 14 horas mais, sem direitos, nenhum direito trabalhista, risco de acidente de trabalho, trabalho que poderia prejudicar a sua saúde, as mulheres ganhando menos, as mulheres sendo assediadas. Então, todo aquele contexto de opressão lá na Inglaterra no século XVIII e no século XIX também. Mas no século XIX, essas ideias do materialismo histórico, elas vão começar a chegar no povo. Então, Karl Marx, ele não foi aquele pensador que pensou e falou, escreveu e ficou ali. Não, ele participou também dos movimentos sociais, dos movimentos em prol dos trabalhadores. Tanto é o Manifesto Comunista também. Então, ele vai entender o que estava acontecendo com os trabalhadores também. Certo? Então, é o diferencial. E movimentos que vão acontecer, eles vão absorver essas ideias socialistas. Até ideias que surgiram também, né? Essa questão do anarquismo, por exemplo, também, que é diferente, mas ao mesmo tempo pregava essa ideia de organização social também. Certo? Então, voltando a essa questão do materialismo histórico e as ideias de Karl Marx, ele também vai absorver as ideias também dos socialistas utópicos, né? Mas ele vai chegar a essa diferença. A diferença do socialismo utópico para também o socialismo científico, que com Engels e também Karl Marx, eles vão se denominar socialistas científicos, né? E os outros, né? Fourier, Robert Owen, Saint-Simon. Então eles vão ser o quê? Socialistas utópicos, da ideia de utopia. Então o Karl Marx, ele colocava dentro de uma situação que eles seriam socialistas utópicos. Por quê? O que é que vocês entendem sobre isso? Faço a mínima ideia. Eu acho que é a questão do sonho mesmo, de uma viagem, né? Utopia quer dizer algo que impossível de ser realizado, dificilmente será realizado. Então ele coloca dentro de uma utopia como se isso não fosse acontecer, que também é um ponto importante, que eu mais ou menos já falei, né? Então eles vão acreditar, né, os socialistas, que essa mudança social ia partir de cima para baixo. Então a burguesia ia ajudar os trabalhadores, melhorando a sua situação, diminuindo a carga horária, melhorando os seus salários. Então eles iam fazer isso. E Karl Marx não. Karl Marx acreditava que essa mudança, esse fim da exploração, seria justamente quando os trabalhadores se unissem e fossem em busca da sua melhoria e acabasse com essa exploração a partir do momento que dominasse as máquinas, né? Dominasse os meios de produção. Então, essa forma seria o quê? Dos trabalhadores indo à luta, né? Tentando essa mudança social. Então, por isso que ele se colocou dentro de uma ideia do socialismo científico, dentro de um processo mais científico e, ao mesmo tempo, que essa mudança seria através dos trabalhadores e não da burguesia, que ia mudar a realidade. Que, na visão de Karl Marx, isso não ia acontecer nunca, porque o capitalismo, ele preza o lucro, né? Como é que ele vai deixar essa mais-valia? A mais-valia vai sempre existir, certo? Então, ele coloca dentro dessa situação.
Ele cita também o processo de alienação, né, na segunda parte. O que seria alienação? Eu acho que a questão da alienação é feita aquela famosa frase, né? Cavalo de cabriolé, né? Você seguir, só ver aquilo, seguir o dono, elogiar, sei lá, espernear, uma coisa mais ou menos nesse sentido. E aí, Zerlane? Não ser crítico. Veja, alienação, nessa parte de rodapé aqui, 27, ele vai colocar as interpretações do que seria ideologia. Ideologia não, desculpe, alienação. Aí aqui, ó, Hegel, ele vai se referir dentro de uma situação de quê? Referindo-se à contradição entre existência e essência desenvolvida pelo espírito na sua caminhada histórica, ao progredir do estranhamento à retomada final da autoconsciência. Aí o outro aqui, olha, que ele vai influenciar Feuerbach. Feuerbach, ele vai justamente influenciar as ideias de Karl Marx. Então ele fala o seguinte, olha, ele ampliou a ideia de alienação, estranhamento, a análise mais específica da questão religiosa, argumentando que a alienação religiosa era a mãe de todas as alienações e que ao criar Deus e projetar um ser idealizado no céu, o homem havia também se alienado de si. Então ele faz dentro dessa questão da referência religiosa, né? Ele faz essa ideia da crença, né? Então, como se Deus fosse uma criação, né? Dentro dessa ideia de Feuerbach. Mas Feuerbach é o nome dele. Aí Karl Marx ele vai chegar dentro de uma ideia diferente, certo? Ele vai trabalhar dentro das relações dos meios de produção. Aí é que vai entrar o que Gilvan falou dessa questão da luta de classes. Então, por exemplo, ele falou dessa questão da mais-valia, não foi? Que o trabalhador ele é explorado. Só que o trabalhador ele não percebia isso. Então, a partir dessa identificação de Karl Marx, que a mais-valia existe, que o trabalhador está trabalhando demais e está recebendo pouco, e acontecendo naquele contexto da Revolução Industrial e depois da Revolução Industrial, com a exploração ao extremo, né? As pessoas tendo que trabalhar a família toda, porque senão não tinha condições de manter a família, as pessoas morrendo de fome, ganhando baixos salários. Então essa ideia vai juntar com a vontade de mudar, a vontade de lutar. E justamente essa ideia de esclarecimento, de percepção, é que entra, né, rompe essa ideia de alienação. É como então, a gente pode falar que é uma síntese, né, da ideia de Karl Marx. A gente pode dizer que é como se... Ele tem uma tese, uma antítese e a síntese agora. Que essa parte entra essa é a parte da dialética, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas porque é muito junto, né, Rodrigo? Dialética e o alienação. Não é o... Isso aí. Então, alienação... E o materialismo, né? Eles andam juntos, né? Alienação é como se a pessoa não estivesse percebendo a realidade. Entendeu? É o que eu disse, é como se você não tivesse vida própria, você seguisse o outro por uma justa necessidade. Então, mas é dentro da ideia do Estado. Então o Estado ele está explorando, ele está criando forma de opressão, ele está criando forma de manipulação. E como eu falei, ele vai criando várias formas aí, vários discursos que está enganando uma sociedade. A sociedade às vezes está sendo iludida dentro desse discurso. Todo mundo entendeu, né? Mas ao mesmo tempo as pessoas não estão percebendo. Então a partir do momento que elas não estão percebendo, elas estão sendo alienadas. Entendeu? Então essa mudança, esse rompimento com a alienação seria o quê? A consciência de classe. A partir do momento que o trabalhador ele tem consciência
Hein, Gilvan? Oi. Porque tá aqui, rolou uma. A partir do momento que o trabalhador ele ter consciência que se ele não trabalhar para tudo, né? Se ele se unir, ele consegue algo, então ele vai justamente sair desse processo de alienação. Porque essa alienação ela acontece através do Estado. O Estado vai... E foi exatamente, eu acho que foi o que Karl Marx tentou fazer, né? Aliás, fez, né? Abrir os olhos da massa. Exatamente. Correto. Certo? Ele vai citar também essa ideia da acumulação primitiva, que eu também já falei um pouco, né? Ele fala também que esse termo já foi colocado por Adam Smith, né? O autor, ele aborda isso também, né? Então a acumulação primitiva, ao longo da história, como eu falei para vocês, sempre teve essa ideia de exploração, né? Mas a partir da Revolução Industrial, dentro daquele contexto que Karl Marx estava vendo, então vai acontecer a acumulação primitiva do capital, né? De que forma... Oi. Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta, que tem uma dúvida. Houve um movimento, eu não sei se foi na Inglaterra, que os trabalhadores quebraram algumas máquinas. Sim. Houve uma revolta, não foi? Sim. Aí isso foi influência de Karl Marx? Sim, eu também, né? Mas foi assim, esse movimento, ele foi um movimento, eu vou chegar lá, onde você quer chegar, onde você está querendo saber essa parte. Olha, esse movimento foi o seguinte, entra nessa ideia da consciência, né? Consciência de classe, a percepção dentro desse processo de alienação. Esse movimento ele foi através de um líder, né? Que estava organizando, né? Um movimento. O nome dele era chamado Ned Ludd. Por isso que esse nome, o nome do movimento ficou chamado como ludismo. De Ned Ludd, certo? Então ele estava organizando esse movimento. Só que a visão que eles tinham é que a exploração estava acontecendo através das máquinas. Então, se destruísse as máquinas, destruía a exploração. É o que eles achavam, né? É, o que eles achavam. Então, a ideia que eles estavam vendo é que se destruísse as máquinas, acabava com a exploração. Então, mas esse movimento ele não estava amplo, né? Ele estava, assim, dentro daquela ideia do imediato, né? Vamos destruir as máquinas e realmente eles destruíram as máquinas, mas a exploração continuou. Eu acredito porque tinha sido algo novo, né? Sim, foi um movimento importante. Ele sai do campo, assim como tu falou, eles tosqueavam suas ovelhas. De repente não tem mais, vai para a cidade, vem a Revolução Industrial e aí eles se deparam com algo novo, eles querem quebrar, estranharam. E a forte exploração, né? Aí chega e destrói as máquinas. Mas vamos supor, tem um movimento, vai lá e destrói as máquinas. O movimento atual aqui. Chega lá alguém no Rio de Janeiro, chega lá e destrói tudo nas fábricas. O que é que o empresário vai fazer? Primeiro vai demitir todo mundo. Vai demitir todo mundo e não vai ter rescisão trabalhista. Ele vai descontar tudo. E ele vai depois consertar essas máquinas e tchau, não é? Então tem um contexto que é difícil, né? Do trabalhador, né? Tentar lutar pelos seus direitos. A gente vê até essa ideia do próprio movimento, né, dos trabalhadores, né? Hoje em dia, né? Até a visão, né? Hoje como se coloca, né? Essa questão hoje em dia tá difícil, né? De movimentos agora tá muito essa questão de direita e esquerda, né? Que até eu acho que na minha visão, né? Esse negócio de direita e esquerda, nesse embate que está acontecendo, eu acho que não tem essa profundidade toda. Isso é algo superficial. Isso atrapalha, no resumo, isso acaba atrapalhando o próprio trabalhador. E muita gente não percebe. É engraçado, tu tocasse aí nesse assunto direita e esquerda, aí eu estava vendo umas coisas sobre Karl Marx, que na questão desse materialismo histórico, né, ele usa o corpo. Hoje, na atualidade, a gente está dividido. Esquerda e direita tem um tal no centrão que ninguém sabe o que é ainda. Então, mas não é. Mas se a gente... Deixa eu só concluir. E aí, para Karl Marx, na questão do materialismo, ele vê como um corpo humano mesmo, né? Assim, só que cada coisa, cada órgão com a sua função, que é exatamente a formação desses movimentos sociais. Pronto, exato. Aí ele faz uma analogia. Exatamente. Mas se a gente analisar, o Brasil vai andar dessa forma,
um atacando o outro de forma superficial e não tem uma unidade, não tem um movimento acontecendo para concretizar algo, não. É sempre, Eu acredito que um dia isso vai parar, né? Tá danado que isso vai continuar? Sempre dentro de uma superficialidade. E muita gente está indo nessa onda e não está percebendo. E o trabalhador continua sendo explorado. Mesmo que seja um no poder, o outro no poder, o trabalhador vai ser sempre explorado. Continuará sempre explorado. Aí cada um vai defender o que foi melhor, não é? Dependendo de tal governo. Ah, aquele governo foi melhor porque fez isso. Outro foi melhor porque fez aquilo. Ah, tá pior agora. Outra foi melhor. Ou tá melhor agora. Então cada um vai defender um posicionamento. Mas essa ideia de unidade dos trabalhadores a gente não vê mais, né? Esses movimentos, eles se organizam, mas de uma forma muito superficial, entendeu? Não pensa dentro de uma ideia de unidade, do bem comum. A gente não vê muito isso, é mais dentro de uma ideia de ataque, de ódio a determinado grupo, né? Eu não sei se vocês acham que é dessa forma que está acontecendo, né? Eu acho, eu acho também. Eu viajo nisso aí. Pronto. Eu viajo nisso aí. Então, na outra página, na terceira, ele vai falar sobre a ideia de luta de classes, né? Ele vai dizer que vai ser essa ideia de luta de classes, vai ter influência também por historiadores franceses no período da Restauração, né? Ele vai falar também sobre a dialética, que existia a dialética idealista, né? Só que a dialética de Karl Marx, como eu já falei antes, não vai ser uma ideia, uma dialética idealista. Vai ser uma ideia, uma dialética materialista, né? Então essa ideia do que estava acontecendo na sociedade, na economia, né? Dentro dessa ideia de movimento, de mudança também. Em cima do capitalismo, capitalismo mesmo, né? E também essa ideia de mudança, né? Então aquele contexto, por exemplo, da Idade Média, não teve aquela ruptura ali, não teve aquela mudança, aquele grupo que se formou, a burguesia. Teve, onde tinha a nobreza, o clero e o servo. E uma ruptura, não foi aí? E o grupo que surgiu foi justamente a burguesia, né? A burguesia. Se não tivesse... Tomou força, né? Porque se juntou com o rei. Se não tivesse a dialética material ali, né? Como é que não teve a dialética material ali? Teve, né? Um grupo, né? Que era antagonista a outro, né? Então houve o rompimento ali. A burguesia começou a enriquecer, começou a ter uma ideia. Começou a ter espaço, né? Ganhar espaço de mercado mesmo. Também, exatamente. Então entra. Aí é que vai entrar também que ele cita a luta de classes, né? Que eu vou falar também a respeito. Ele fala também da ideologia, né? Que a ideologia, nessa nota de rodapé, ela foi utilizada até por Napoleão Bonaparte, né? Não quer dizer que ele tinha uma ideologia no pensamento dele, né? Mas tinha um pensador francês, né? Um filósofo francês e político, que era Descartes de Tracy, certo? E esse filósofo e político, ele vai utilizar o termo ideologia, né? Que até coloca aqui, olha, como ciência das ideias, certo? Então esse termo ele já foi utilizado, ideologia já foi utilizado esse termo, ideologia. E no discurso, até contra esse filósofo e os outros historiadores, pensadores da época, Napoleão Bonaparte ele vai utilizar esse nome ideologia, né? Esse termo ideologia. E Karl Marx, ele vai colocar, essa parte é bom o debate agora, né? Apesar que só tem vocês dois, mas ideologia, ele vai dizer que a ideologia é dentro daquela situação da superestrutura também, que pode atuar, né? De utilizar ideias que vai enganar a população, que entra também nesse contexto que eu falei para vocês, né? De que a sociedade, muitas vezes, discursos são construídos e acaba levando tal grupos a seguirem algo, achando que aquelas ideias são verdadeiras e isso vai ajudar a população, né? E muitas vezes acaba acontecendo o contrário, acaba acontecendo uma divergência de grupos e o Brasil não anda, né? Essa questão dos direitos, pelo contrário, eles vão ficando pior, né? As coisas vão ficando piores.
Então, ele vai dentro dessa ideia, dessa ideologia. Que essa ideologia, ela vai dentro de uma ideia de manipulação, dentro de uma ideia de enganar grupos, de desvirtuar a sociedade nos seus rumos, né? Mas, ao mesmo tempo, a ideologia tem a ver com ideias, né? Vocês acham que Sim. a ideologia pode ser o quê? A ideologia? Eu acho que a ideologia é tudo que surge, não é, assim, para ter o funcionamento entre forças. Entendeu? Eu acho que é isso, a ideologia, você tem ideias, né? Para ter esse agrupamento de forças. O próprio socialismo, ele foi uma ideologia também, o próprio socialismo? Sim, eu acho que sim. Teve o socialismo, teve o anarquismo, teve o capitalismo que existe, também como você mesmo falou, Rodrigo, a ideologia não é o surgimento de ideias? Exatamente, né? Então tudo que a gente discute, ela é pautada em cima de ideologia. Se vai fazer diferença ou não para o grupo A, grupo B, aí é uma outra discussão, isso. Eu acho. Zé Erlânio, tá por aí? Acha a mesma coisa? Professor, eu estou voando nesses assuntos. Tá voando, é? Eu sou péssima em política. E política eu não é minha área. Mas ideologia, que é, na sua visão, ideologia seria o quê? Karl Marx, ele coloca dentro dessa situação que a ideologia ela é utilizada dentro de uma ideia de dominação. Entendeu? Essa no ideologia, caso, por exemplo, o capitalismo, ela acaba explorando, o capitalismo acaba favorecendo a exploração, favorecendo o lucro, e um grupo que vai sempre dominar o explorado, que no caso é o proletariado ou o trabalhador. Mas dentro de uma visão mais geral. Oi. No caso, uma ideologia poderia causar alienação ou nada a ver? Sim, com certeza. É dentro dessa ideia. Karl Marx, ele segue essa linha. Vá. No caso, como vocês mesmos estão falando aí, que a ideologia é um mundo de ideias. No caso, são exemplos a serem seguidos e podem trazer resultados bons ou não. Exatamente. E no caso, podem até causar a mesma alienação, né? Exatamente. É por isso que eu falei. O socialismo, o socialismo que era pregado por Karl Marx, que depois seria o comunismo, né? Dentro de uma etapa. Já o socialismo que foi implantado na China, que foi implantado em Cuba, que foi implantado na União Soviética na época, eles se tornaram o quê? Governos autoritários. Então existia um discurso, existia uma ideologia para controlar o grupo. Ali, por exemplo, como aconteceu na Alemanha, né, que dividiu lá o muro, né? Então ficou a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A Alemanha Oriental tinha que seguir o quê? Aquela ideologia que era passada. O próprio capitalismo, tem muita gente que acaba olhando o capitalismo, que acha que tudo é maravilhoso no capitalismo, né? Achando que... E é uma ideologia também. O próprio nazismo, o próprio fascismo, anarquismo. Então, essas foram ideologias, certo? Caiu. Zé Erlânio aqui. Espera, pronto, voltou. Pronto. Então, é isso mesmo, Zé Erlânio. Essa ideologia tem essa questão das ideias, tem as intenções também, né? A própria elaboração dessas ideias, colocando dentro de uma situação que acaba sendo exercitada, praticada na sociedade. Então a gente pode citar essas ideologias aí que eu citei. Socialismo também, né? Capitalismo, nazismo, fascismo, anarquismo, foram ideologias também. Certo? Ok. Aí na outra página, ele vai citar, a gente vai mais rápido nessa parte, mas ele vai citar relações. Então, por exemplo, economia e história. Então ele vai ter influência de outro pensador aqui. Economia e política, Adam Smith, que eu já citei. O próprio socialismo científico, né? Ele vai absorver também o próprio socialismo, aliás, ele vai absorver também dos socialistas utópicos. Aí, continuando, essa parte de baixo aqui. Ô, professor. Oi. Falta muito, meu celular vai descarregar, tá em 15%.
Eita. Então deixa eu só adiantar então aqui para terminar. Tá bom. Então vejam, ele fala também de 3 fundamentos, né? Que seriam dialética, que eu já falei um pouco, certo? Ele fala de tese, antítese e síntese. Né? Então essa relação da dialética é a relação através de movimento, esta relação das relações sociais, das mudanças que ocorrem na sociedade. Então essa dialética ela acontece, sempre aconteceu na história, né? Mas ele vai defender essa linha. Então a dialética, a questão das mudanças são justamente através dessa dialética material que ele fala, né? Que ele defende. Então ele vai pontuar o materialismo, a dialética e a historicidade radical. Então esses 3 fundamentos, eles são características fundamentais do materialismo histórico. Tem que ter os 3. Tem que ter a dialética, tem que ter o materialismo e tem que ter a historicidade radical, que entra a questão da revolução, né? Da mudança, certo? Da historicidade radical. Então esses 3 elementos fazem parte do materialismo histórico. Aí ele até cita alguns exemplos aí, ó, faltou um, aí pode se transformar em algo. Então, por exemplo, a dialética e a historicidade radical. Então poderia dar origem ao idealismo hegeliano, por exemplo. Aí na outra página, ele vai citar também a praxis. O que seria a praxis? Eu esqueci. Arrasa. A praxis, pessoal, seria justamente a união da teoria e a prática, certo? Então é a junção das duas coisas. Eu ia dizer que era a união de 2 coisas, aí eu não sabia o que era. Justamente, então é fundamental também, certo? Então a prática ela vai acontecer através da teoria, justamente dentro do socialismo. Então é necessário que o trabalhador entenda, né, de que forma está acontecendo a exploração, entenda de que forma isso aconteça e essa mudança aconteça através da revolução, dentro da ideia de Karl Marx, dentro dos trabalhadores se organizando e indo à luta. Era o que ele defendia dentro dessa ideia da praxis, certo? E ele fala também de 3 não só a praxis, né? 3 conceitos fundamentais do materialismo histórico. Então a noção da praxis, a luta de classes. O que seria a luta de classes? Até o próprio... A luta de classes é a luta exatamente de direitos, né? É a insatisfação da massa em detrimento do capitalista. Então seria... Ou seja, do dono da fábrica. Então, o embate, né? O embate entre... O embate, o embate exatamente. entre quem é explorado, o proletariado, o trabalhador, e isso. O explorador, que é o patrão, certo? E a noção não, desculpe, o meio de produção. Então esses 3 elementos, a praxis, a luta de classes e o modo de produção, são 3 conceitos fundamentais do materialismo histórico. Continuando aqui, ele fala também das correntes, certo? Então existem correntes, certo? Então existe o determinismo, a revolução e a ideologia. É necessário também esses 3 conceitos: determinismo, revolução e ideologia. São 3 elementos importantes também do materialismo histórico. Deixa eu ver se tem mais importante alguma coisa aqui. Olha, essa parte é muito importante. Deixa eu ver. Mas já está acabando já. Só tem 3 páginas aqui. Eu vou resumir. Olha, ele fala uma situação que eu até no início eu falei. Essa questão da história em si. Como ela era trabalhada. Então ele cita Rank, né? O autor. Então Rank, que a gente viu dentro do historicismo mais tradicional, ele colocava o quê? Ele defendia, Rank, uma ideia de neutralidade. Não foi isso? Ele defendia também a verdade através do documento. Então aquele documento valia como algo verdadeiro, ninguém poderia questionar.
Não era assim? Então, essa história que era produzida por Huck era aquela história dos grandes personagens da história daquela época. Então ele cita o quê? Qual era a história de Huck? Guerra, diplomacia, vida de grandes líderes, história institucional e história da política. Essa história da política, qual foi a diferença elaborada por Karl Marx? Karl Marx também escreveu sobre política. Mas de que forma ele escrevia? Eu não sei. Hein, pessoal? Também não sei. Ele escrevia dentro de uma ideia da história política do poder. Então, enquanto o Rank estava escrevendo uma história dentro de uma ideia dos grandes líderes vencendo, né? Vitoriosos, né? Dentro de uma ideia que eles estavam exercendo o seu poder, mas dentro de uma perspectiva positiva, né? Mas Karl Marx não, ele vai colocar dentro dessa ideia material, dentro das relações sociais. Então aquele poder, de que forma ele estava atuando, de que forma ele estava favorecendo grupos. Entenderam? Então a história política, por exemplo, se a gente trabalhar a história política, eu trabalhei na minha dissertação sobre, né, o Estado. Deixa eu ver se Zerlane daqui a pouco cai a internet dela ou o celular. Mas já está acabando. É o celular, já tá acabando. Em 13. Veja, só para terminar essa parte. Então, eu trabalhei a ideia da atuação do Estado com relação aos povos indígenas. Se eu ficasse só falando dos militares naquele período da ditadura, ou até antes dos presidentes, o que é que eles fizeram de bom para os indígenas? E aí? Dizendo, olha, criaram o SPI em 1910. Depois criaram a FUNAI para proteger e ajudar os povos indígenas. É o que está na lei. Se eu não estivesse analisando as relações sociais, o que os indígenas estavam falando a respeito, o que os órgãos que estavam próximos dos indígenas estavam falando a respeito, o que os próprios documentos do Estado estavam colocando a respeito de casos de violência contra os indígenas e exploração. Se eu não olhasse tudo isso, ficasse só colocando os presidentes dentro de uma ideia de harmonia com os povos indígenas. Isso aí seria uma história dos poderes, da política, do poder? Sim. Não, dessa forma seria a política do poder? Não, claro que não, porque aí é o inverso. Dentro de uma ideia harmoniosa com os povos indígenas? Não é? Então seria uma história política falando só dos presidentes, da atuação dos presidentes, mas não de que forma o que é que eles de que forma a atuação deles prejudicou determinado grupo, de que forma aconteceu. Aí é uma narrativa verticalista, né? É uma narrativa que olha a resistência, né? Grupos que reagiram através do que aconteceu em determinado governo. Então, por exemplo, se eu falo só bem do governo de Juscelino Kubitschek, ele investiu muito na indústria nacional, não sei o quê, e sem colocar o que aconteceu da exploração, por exemplo, dos nordestinos, no trabalho lá na construção de Brasília, das terras indígenas que foram ocupadas. Se eu não colocar isso, for colocar só o lado grandioso daquela ideia de governar em 5 anos, mas produzir um avanço numa proporção 55, de 50 né? Oi. 55, né? Ele dizia, não era? 55, 50 em 5. 55, Porque justamente ele queria fazer algo grandioso. Então, quem olhar só essa linha vai dizer, poxa, ele fez muita coisa, ele trouxe muita indústria automobilística, entendeu? Mas, Rodrigo, eu não sei se você vai concordar comigo, mas assim, a gente que faz história, a gente pouco escuta ela sendo contada de baixo para cima. Como aqui? Eu não entendi, veja. Repita aí, por favor. Eu estou dizendo, quando você coloca essa questão de Juscelino Kubitschek, da construção de Brasília, e que todo mundo elogia essa faraônica construção e esquece do povo nordestino, é porque a história ela não é contada de baixo para cima. Exatamente, falta muita coisa, realmente. Exatamente. Correto.
Correto. O que se fala pouco sobre Brasília naquele período, o que é que aconteceu, né? Então é justamente isso. E Karl Marx ele vai trabalhar, ele vai ser o primeiro, vai ser o pioneiro nessa linha, né? De colocar o que estava acontecendo ali com os trabalhadores, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre a questão do. Ele conclui aqui falando sobre os historiadores ingleses, né? Então, Eric Hobsbawm, Thompson também. Então eles vão formar essa ideia dessa valorização de Karl Marx, ela vai se tornar maior a partir dos historiadores considerados marxistas. Até no Brasil também, né? A gente pode citar Caio Prado. Então tem vários historiadores, Nelson Werneck também. Então tem vários historiadores considerados até clássicos, mas que eles foram marxistas. Mas não quer dizer, ele até pontua isso, não quer dizer que porque você é marxista, ele vai ser igual ao que pensava Karl Marx. Não, não é isso. Entendeu? É aquela linha. Então, por exemplo, Karl Marx ele vai olhar o povo, ele vai olhar os trabalhadores, ele vai olhar de que forma essa questão material, as relações sociais acontecem. Então isso é o caminho para o historiador seguir. E ele vai criar formas de marxismo. Então um grupo pode ser marxista, por exemplo, a escola de Frankfurt, né? Ela trabalha de uma forma, né? Então existiram vários grupos de marxistas que a gente vai ver na próxima linha, vai ser dessa forma, né? Aí a gente chega na conclusão agora. Considerações finais de vocês aí. Infelizmente a maioria não sei o que é que aconteceu, né? Que a maioria não participou hoje. Foi. Por incrível que pareça, Zerlane. Tem uma frase aqui que eu anotei. Né? O horário fixo agora, o pessoal não... Pois é. Né? Pois é, né? É quando Zerlane fala, Zerlane é chato. Vou fazer a chamada lá no... entrar no privado e mandar mensagem para cada um, né? Para saber o porquê, né? Isso. Eu anotei aqui uma frase para encerrar as considerações finais, diz assim: a interpretação da humanidade, isso falando de materialismo histórico, a interpretação da humanidade a partir da produção da subsistência. Eu achei bem interessante essa frase. Exatamente. Entendeu assim? Não é? E aí, Zé? Eu achei arretada essa frase. Eu anotei algo assim: existindo desigualdade na esfera econômica, necessariamente existirá desigualdade nas demais esferas sociais. Exatamente. Perfeito. Agora, para concluir, vocês acham que a ideia de Karl Marx, essa ideia do socialismo, ela é possível ainda? Ou vocês acham que é muito difícil acontecer? É difícil acontecer, na minha opinião. Muito difícil, porque o mundo é capitalista. Isso, as pessoas veem muito o movimento de Karl Marx como uma questão política. Só. Interessante, é política partidária. Tanto é que você, assim, você bebe da política de Karl Marx. E não dá ideia dele, né, de construção, de defesa mesmo, não vê dessa forma. Né? E fala muito que ele é, como é? Ateu? Não, ateu não. É outra palavra que eu esqueci. Deixa quieto. Comunista. E ele não era comunista. Não é? É porque é o que eu falei para vocês. O socialismo que aconteceu foi o capitalismo. O socialismo, que foi o marxismo-leninismo, né? Foi a partir de Lenin que aconteceu o socialismo considerado socialismo real, né? E depois aquela ditadura com Stalin. Então é um socialismo que eles utilizaram ideias de Karl Marx, mas acabaram criando formas ali entre eles, né? Uma forma de organização que difere também do próprio socialismo de Karl Marx, né? O socialismo de Karl Marx, ele dava uma ideia de etapa, né? Que aí é que se torna algo para concluir. Essa ideia de socialismo tem um Estado. Socialismo tem um Estado, né? A partir do comunismo, desaparece o Estado. As pessoas iam se autogovernar, que eu acho muito não é contraditório, eu acho muito difícil isso acontecer, né? A pessoa saber o papel. A gente sabe que seria aquela da democracia, né? Porque como é que você vai se autogovernar? É quase possível. Vai virar anarquismo.
a gente pode olhar, porque ele falava isso dentro de uma ideia do avanço da consciência de classe, né? Da consciência de você perceber o papel do outro, né? O papel da importância de cada setor, dentro de uma ideia de organização. Mas a gente sabe que dentro de uma ideia prática, isso é muito difícil acontecer ou impossível acontecer, né? Porque a gente vê questões aí, né? Se a gente pegar no contexto religioso, né? Se a gente pegar a questão da Bíblia mesmo, já fala de conflitos ali, né? Se a gente pegar a história, né? Desde a época do Egito, desde a época de Grécia e Roma, não tinha uma ideia de harmonia, né? Então, até na história, quando ela é reproduzida, até coloca grupos que aconteceram, né? Organizações que aconteceram como se fosse uma experiência de socialismo, né? Que isso até a gente pode debater em outro momento, mas por exemplo, tem escritor que coloca, por exemplo, o Quilombo dos Palmares, né? O Lacanudos, né? A organização com Antônio Conselheiro, como se fosse uma experiência de socialismo, autores mais antigos, né? Mas a gente tem que pensar de que forma isso aconteceu. Eles não utilizaram as ideias de Karl Marx. Por que a gente pode denominar de socialismo? Aí entra nessa questão de a pessoa que escreve, acabar colocando o seu pensamento, o contexto da sua época, com o que a gente viu com K, não é? Com Eduardo K, no que é história, e acabar contaminando a sua visão de história, a visão do fato, né? De achar que aquilo foi uma experiência de socialismo, né? Dentro de uma ideia de luta ali, vou colocar a organização do Quilombo dos Palmares como experiência de socialismo, ou então como a de Antônio Conselheiro, que foram movimentos de luta ali, né, de uma certa forma de resistência. Então a gente tem que também prestar atenção nisso, né? De que forma se escreve para não tomar cuidado, para não chegar dentro de uma ideia de se questionar, né? De algo que vai ser questionado. Como é que é socialismo nessa época? Como é que socialismo foi esse aí, né? Aí pode até dizer, não, é um socialismo primitivo. Como assim primitivo, né? Então é isso. Aí eu vou entrar em contato com o pessoal aí saber, porque 2 pessoas só, não pode, né? Apesar que Luiz eu acho que deve estar acompanhando aí. Tem um motocicleta dele aí aparecendo. Sim, o celular dele. Eu vou sair, viu, professor? 7%. Oi? Tá certo. Boa noite pra vocês. Tchau. Se cuidem. Tchau. Boa noite. Aí pela presença. Até a próxima. Tchau. Valeu, Rodrigo. Boa noite, cara. Valeu, Luiz aí. Tchau. Tchau.